Atenção, hein? É o pior furacão a atingir a Flórida em mais de 100 anos. Essa é a expectativa, a previsão para o furacão Milton. Deve provocar ventos de quase 300 quilômetros por hora. Pode, inclusive, estrear uma nova classificação de super furacão. Ele já está aí no 5, né? São 4 classificações. Estágio 5 é o pior. Fábio Linhares, a gente vê as imagens aí, a extensão, os ventos, a preocupação de quem está na costa da Flórida. O governador, inclusive, pediu para que as pessoas deixassem suas casas. Tamanha preocupação com a destruição que deve ser total, dependendo de quando e como ele tocar o solo da Flórida, né, Fábio? Isso aí, William. Hoje existem 5 categorias em intensidade de furacão. Ele pode inaugurar uma 6ª. Ele é tão forte que ele está acima dessas 5 categorias que já existem. O furacão Milton já passou pelo Golfo do México, onde foi visto por tripulantes de um avião e também pelos passageiros desse cruzeiro que a gente está vendo as imagens. Agora ele está se aproximando de Cuba em direção à Baía de Tampa, na Flórida, onde vivem mais de 3 milhões de pessoas. Segundo os meteorologistas, o Milton está na categoria 5, com ventos de 250 km por hora e, neste caso, a previsão é de destruição total. Ele deve tocar a costa dos Estados Unidos hoje à noite. As autoridades pedem, então, que os moradores deixem as casas imediatamente. Nas rodovias do país, foi possível ver um longo engarrafamento. 4 entre 10 postos estão sem combustíveis. Algumas cidades chegaram a ficar desertas e nas calçadas sobraram apenas esses destroços do furacão Helene, que matou cerca de 230 pessoas na semana passada. As últimas horas também foram de muito trabalho. Os moradores se juntaram para pregar madeiras nas portas e fazer barricadas com sacos de areia. Essas pessoas, teve uma pessoa que formou inclusive uma frase: "Deus nos ajude", com letras usadas para alfabetizar as crianças. Policiais estão nas ruas para ajudar na retirada de pessoas com menor mobilidade e para evitar saques, toda uma estrutura montada para a passagem desse furacão. William. Muito bem, olha, a preocupação também com as ondas ali, que podem se formar de até 3 metros invadindo toda a costa. Trânsito, falta de combustível, escassez de alimentos e muito pavor. A reportagem completa sobre a chegada de mais um furacão na Flórida, nos Estados Unidos, o furacão Milton. A gente acompanha agora. A NASA divulgou imagens de satélite do furacão Milton, considerado o maior já registrado no Golfo do México desde 2005. Ele já atingiu a categoria 5, que é a escala máxima de um furacão. Nós ficamos preocupados, com a questão da categoria estar sempre subindo, mas sempre confiantes aí que no final vai dar tudo certo. Milton será o segundo furacão a atingir os Estados Unidos em menos de 15 dias. O furacão Helene matou pelo menos 230 pessoas. Quase não choveu na maior parte da Flórida, mas isso deve mudar nas próximas horas. Meteorologistas alertam que o novo furacão deve chegar com ventos de até 250 km por hora e inundações de até 3 metros. Só na Baía de Tampa, rota de passagem do furacão, vivem mais de 3 milhões de pessoas. A maioria foi orientada a sair de casa. As rodovias ficaram congestionadas. O presidente Joe Biden fez um apelo para que as pessoas não se arrisquem e enfatizou: é uma questão de vida ou morte. Mesmo que ele, ao tocar no chão, diminua a categoria, ainda assim ele é muito perigoso. E tem brasileiro famoso nos Estados Unidos. Tem as informações, brasileiro famoso aí, nos pontos que serão atingidos pelo furacão nas próximas horas. Anitta também está lá, Fábio Linhares? Ela publicou, inclusive, uma foto numa rede social. Esse é o momento em que a artista, que tem uma casa em Miami, descobre que estaria nos Estados Unidos durante a passagem do furacão Milton. Além da mansão em Miami, Anitta tem uma casa em Los Angeles que divide com a atriz Bruna Marquezine e 2 imóveis no Rio de Janeiro. A cara dela aí descobrindo que vai estar lá no momento em que o furacão vai passar. A cantora e compositora MC Loma, de 21 anos, também está nos Estados Unidos, em Orlando, na Flórida. Nas redes
redes sociais, ela contou que recebeu uma notificação de emergência do governo pelo celular. Comentou que possivelmente iria para um outro ponto do país, o mais longe possível. Outro brasileiro nos Estados Unidos. Também o influenciador Rei Castro, que tem mais de 3 milhões de seguidores em uma rede social. Ele publicou um vídeo em que mostra os preparativos para a chegada do furacão Milton. Ele está no país com a esposa, Clara Teixeira, para o parto da segunda filha. Nas últimas horas, o influenciador tentou comprar alimentos no mercado, mas os produtos já estão em falta, William. Pois é, eu tenho um amigo lá que é radialista, faz programa de rádio, imitador, Beto Hora, que também está narrando tudo. Ficou desesperado, chegou no supermercado, comandante, não tinha água. Exatamente, não tem água, não tem combustível, William Leite. Carne também está faltando em tudo quanto é lugar, ou seja, a situação está muito caótica. Na Flórida, né? Na Flórida, especialmente quem está ali na costa. Em alguns pontos, as pessoas não precisam deixar suas casas, mas tem que se preparar com a areia que está sendo colocada lá, oferecida para os moradores, também madeira para fechar a frente das casas. É uma situação, olha, a Flórida é o lugar que mais foi atingida por tempestades e furacões nos Estados Unidos. Por quê? Porque é a combinação da temperatura que vem do oceano, aí as águas elas viram vapor, sobem, e o vento. E esse vento vem do Golfo do México, vem do Caribe, se encontram exatamente ali na Flórida, causando essas tempestades que se transformam em furacões e acabam atingindo muito aquela região da Flórida. Esse, em especial, tem 500 quilômetros de extensão, essa tempestade. Então pode pegar toda a costa da Flórida, toda, inteira. Toda a costa da Flórida, com ondas de 3 metros. Né? Olha só, e muitos brasileiros estão lá nesse momento. Né? Os familiares aqui, inclusive, estão muito preocupados com os seus familiares que estão lá, que moram, que estão passeando, mas tudo que pode ser feito pelo governo está sendo feito. Inclusive, o presidente dos Estados Unidos, o governador da Flórida, falando e indicando para as pessoas, e todas as autoridades, né, estão em conjunto, porque este pode inaugurar uma nova categoria de furacões que vai até a categoria 5, não é, familiares? Pois é, William, são 5 categorias, ele está tão forte que eles estão prevendo criar uma nova categoria, uma categoria 6, para incluir esse furacão. E é difícil sair de lá porque até os aeroportos em Tampa e em Orlando estão fechados por causa desse clima muito ruim. Os parques temáticos lá também fecharam, William. Disney, Universal suspenderam as atividades por causa do risco desse furacão, por causa do risco também de inundações repentinas. Os funcionários dos aquários, do aquário da Flórida, precisaram remover alguns animais, deslocaram para pontos mais altos. Quando o furacão é mais tranquilo, nível 1, nível 2, os funcionários, os colaboradores, eles ficam lá com os bichinhos, William. Mas nesse caso, por causa da gravidade, né, chegar a um nível 6, os animais vão ficar sozinhos nesses locais. Pra gente ter uma ideia do nível desse furacão que está passando, William. Meu Deus, e aí é uma preocupação também com os animais. Os animais, você vê, não dá, tem que escolher quem vai salvar, comandante. Exatamente, essa zona é caótica, William Leite. E ó, deixa eu só falar uma coisa, comandante, que eu estava assistindo, estava vendo aquele canal, que é um canal do Tempo lá nos Estados Unidos, e o apresentador, quando foi falar do Milton, do furacão, ele começou a chorar. Ele começou a chorar falando do furacão, da força desse furacão, do que ele pode causar na Flórida. Né? Em 100 anos, é o maior furacão, com mais voracidade e com os ventos mais fortes que pode atingir a Flórida. Claro que a gente espera que não atinja dessa forma, que quando ele tocar no chão, ele diminua a sua categoria, porque normalmente é isso que acontece. Tomara que ele diminua muito, porque se isso não acontecer, vai ser destruição total na costa da Flórida. Então ele chorou, comandante, quando falava desse furacão, que é o furacão Milton, que veio uma semana depois do furacão Helene, que matou 230 pessoas nos Estados Unidos. E sabe o que mais me chamou a atenção nessa história toda, William Leite? Foram os avisos vindos do governo para a população, no sentido de abandonar as suas casas e sair
sob o risco de morte. Uma situação, um aviso tão drástico como esse para mostrar a gravidade da situação, Leite. Não é brincadeira. Talvez algumas regiões não tenham sido ainda avisadas nesse nível de dramaticidade, vamos dizer assim, porque as estradas estão todas congestionadas, o trânsito é enorme. Gasolina. Exatamente. Não tem água mais nos supermercados. O que tem, são aquelas mais caras, nem aquelas tem mais. Nós sabemos desse tipo de problema nessa região, isso não é uma coisa incomum, tem acontecido. A região de Key West, a região aí do Caribe sofre muito com isso, mas dessa vez, Leite, me parece que é uma coisa grande, assim, né? Muito grave. Muito bem. E a gente vai trazendo mais detalhes. Nós vamos trazer informações ao vivo. Não vamos ter reportagem. Nossos repórteres estão espalhados. E a Juliana Rios vai entrar aqui com a gente e também o Fala Brasil vai fazer a cobertura completa. O nosso jornalismo está acompanhando com todos os detalhes, com todos os nossos repórteres que estão lá nos Estados Unidos, inclusive, para trazer mais informações para a gente aqui ao vivo, no momento em que as situações aconteçam. E hoje à noite nós teremos, então, provavelmente, o Milton tocando o solo da Flórida.